Sem dúvidas, o episódio que eu esperava desde o começo, o episódio que eu posso dizer que cumpriu minhas expectativas, o episódio que gera várias emoções para todos nós. Hello, Ardo, Domadon, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover aqui no canal e seu episódio de número 108, um episódio que, sendo sincero, a gente queria ver, por conta de que não tem prazer maior do que ver a cara de trouxa, de perplexo, de boca aberto daquele inútil do irmão da Noara. Só ter visto aquela cena dele, digamos que sem palavras, após ver o brilho de sua irmã mais nova, foi indescritível. Era aquilo que eu queria ver faz tempo, era aquele brilho de satisfação que todos nós esperávamos que acontecesse. Desde aquele momento que ela foi humilhada, que ela queria fugir do salão, mas Asta não permitiu que ela fugisse, pois ela era uma importante companheira, a gente queria ver que ela tivesse seu crescimento, a gente queria ver ela dominando sua magia, e finalmente esse momento chega. Nesse episódio de número 108, num momento muito importante para a história de Black Clover, num arco que eu considero um dos melhores, se não o melhor arco atualmente de Black Clover, finalmente Noara mostra sua evolução, mostra sua transformação, sua magia nova, a Valkyrie Farm. Eu irei falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei desse episódio, meus queridos Kohais, por conta do que? Ele foi um episódio que Black Clover arrasou porque ele fez algo que muitos shounens não conseguem fazer. E você vai entender isso se você ficar ligadinho no vídeo. Pra todo caso, teve partes que eu gostei, teve partes que superou minha expectativa, teve partes que eu apenas só gostei, e teve partes que eu achei que foi meio exagerado, que você vai notar ainda mais em cima do Nozero. Para todo caso, você vai notar que tem momentos que eu gostei em cima dele e momentos não, mas quando se trata da Noara, eu achei que ela foi perfeita. Então, vamos falar de Black Clover e seu episódio mais recente, mais conhecido como a Ascensão da Princesa, a Ascensão da Orihime-sama. Vá para o palco e brilhe, mostre o poder da realeza Noara. Noara, fantástica, episódio muito bom. E o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que muitos podem estar pensando, ah, Haru, mas poxa, você tá falando que ela foi fantástica, então você tá dando a entender que o episódio também foi? E não, eu não estou querendo dizer isso. Por quê? O episódio, ele só foi o palco principal para a gente ver a personagem principal, a protagonista do episódio, ter o seu momento de ascensão. A gente viu a construção toda da Noara, e esse episódio só foi, digamos que o desfecho e a conclusão, digamos que, da primeira parte, do crescimento, da evolução dela sendo reconhecida. Então, ela foi fantástica, pela construção que ela teve e pelo episódio ter sido, digamos que, só o palco, mas ele só foi uma apresentação, por isso eu considero ele muito bom, por conta de que eu acho que a trilha sonora poderia ter sido melhor, eu acho que o episódio faltou impacto, e eu acho que eles colocaram o Nozero, digamos que um capitão muito poderoso, isso mesmo, você vai entender. Por conta do que? Eu acho que posso estar sendo injusto, porque eu vou comparar com uma cena que envolve o protagonista, mas eu quero que você entenda, episódio em que Asta e Yuno enfrentam Rihito. Sim, eu estou sendo injusto de colocar esse episódio, mas o episódio de certa forma apresenta tudo, ele apresenta o protagonista, digamos que se levantando, tendo seu momento glorioso de certa forma, mostra a genialidade do rival do Yuno e mostra, digamos que o Rihito sendo super mega apelão e revertendo o ataque deles e mandando-os de volta. E acontece que isso mostra um impacto, porque é a cena final, a gente não sabe, ué, o Yuno, caraca, Asta, vocês estão bem? Vocês sobreviveram? Então, de certa maneira, se a gente sabia que eles estavam vivos ou não, causou um impacto, porque a gente só foi saber na próxima semana. Isso se chama colocar o episódio, um momento glorioso, ascensão, colocar uma boa trilha sonora, apresentar tudo que a obra poderia fazer, fazer uma ótima adaptação e colocar um impacto no final. E esse episódio, ele apresentou praticamente tudo, mas ele ainda teve alguns momentos abaixo. Para a Noara, foi fantástico, foi o melhor momento dela, eu acho que nessa primeira parte de Black Clover. Eu acho que demorar para ela ter um outro momento, acredito que o mangá ainda vai ter que ter vários outros momentos, e eu nem sei se vai ter um outro momento glorioso como foi esse para ela. Então por isso eu digo, para ela foi fantástico, mas eu acho que faltou impacto esse episódio, e eu acho que eles se aproveitaram demais do Nozero. Por que eu digo isso? Porque isso é referente, digamos que, à falta de impacto. Se eles colocam, por exemplo, digamos que na minha opinião, se eu achasse como poderia ficar melhor esse episódio, eu acho que coloca a Noara enfrentando os 6 elfos. Sim, era impossível, era muito impossível dela conseguir fazer isso, ela poderia ser morta. Só que eu acho que se eles colocam, digamos, o Nozero entre a vida e a morte, digamos que ele vendo o esforço, digamos que a sua irmã querendo proteger a todos, digamos que o Zora servindo, digamos que de guarda, ele, digamos que ajudando como suporte, mas mostrando que a Noara ainda conseguiria derrotar 2 elfos,
eu acho que ficaria melhor. Por quê? Porque ainda teria outros elfos. Só que nesse momento, o Nozero mostra seu amor, mostra que foi graças a ver o esforço da Noire que ele conseguiu se levantar e mostrou a honra de alguém da realeza. E assim protege sua irmã e conseguem vencer a batalha. Eu acho que ficaria muito melhor. Obviamente, é minha opinião. Mas por que eu digo isso? E o que eu quero dizer? Porque eu acho que não ficou perfeito o episódio. Porque a Noire merecia um destaque maior nesse episódio. E ela teve isso. Ela teve os holofotes. Só que o irmão dela ainda ganhou o destaque. E eu não vejo isso um problema. Eu gosto do Nozero, acho um dos personagens mais interessantes. Depois desse episódio, ainda mais, pois a gente vê que ele realmente quer proteger e ama sua irmã. Digamos que no mangá ele ainda ganhou algumas cenas a mais, tipo que a gente fala, caraca, você é poderoso mesmo. Então, eu acho que o Nozero, ele é um dos melhores personagens de Black Clover e um dos melhores capitães. Então eu não vejo problema ele ganhando destaque. Só que a gente já sabe, ele é poderoso, a gente reconhece o esforço dele, então vocês não precisavam colocar eu sou o capitão das águias prateadas, eu sou o irmão mais velho, eu devo demonstrar isso, porque basicamente foi isso que o episódio colocou, seja diretamente ou indiretamente, eu tenho que mostrar o poder da realeza, e isso não era necessário. Eles queriam colocar? Tá bom, coloca isso, mas quando a Noire tivesse derrotado mais 2 elfos, daí poderiam colocar ele salvando a pele dela. Só que eu acho que eles não colocaram por um motivo, porque eles não queriam forçar demais a Noire, e por conta de que ela teria que lutar contra 6 elfos ao mesmo tempo. Então acredito que foi por isso que eles não colocaram. Só que o Zora já estava de suporte, então digamos que enquanto o Zora dava um suporte, ela derrotou rapidamente, digamos que um elfo, magicamente, milagrosamente. Então eu acho que eu queria um pouco mais de forçação da Noire, por conta de que ela teve um momento glorioso, ela foi fantástica, só que ela poderia ter cuidado de mais um elfo. Eu acho que isso pode ser um pouco forçação demais minha, mas eu acho que merecia. Por conta de que eu reconheço o Nozero, eu acho que eles não precisavam ter colocado ele, ainda mais porque ele tinha sido, digamos que gravemente ferido, então deixa ele entre a vida e a morte, e no último momento, mas no último mesmo, quando eles não tivessem dado mais conta, ele apareceria milagrosamente, se levantaria e mostraria o poder da realeza, como ele mostrou desde o início nesse episódio. Então, sim, eles têm sua justificativa, afinal eram 6 elfos, seria impossível para Noire. Só que eu acho que eles poderiam ter forçado um pouco mais. Para todo caso, eu já disse, eu acho que o impacto que faltou foi por conta dele. Eu acho que se tivesse colocado uma carga mais dramática, eu acho que, digamos, se ele tivesse ficado mais gravemente ferido, e daí ele consegue, digamos que, se levantar, mostrar o poder da magia dele, como foi mostrado no episódio, só que após a Noire estar numa pressão enorme, super exausta, e o Zora também estar, digamos que, no limite dele, daí eu não veria problema. Obviamente, eles já estavam assim no episódio, só que eu acho que eles poderiam ter sido mais forçado, e daí eles colocavam de último artifício o irmão dela. Sabemos que ele é forte, então eles colocarem um foco a mais, eu acho que eu considero um problema, sendo que o episódio era para ser o foco a Noire. Mas em termos, o episódio foi muito bom, foi gostoso, foi demais. Isso é só uma opinião minha, quero deixar bem claro, é minha opinião pessoal. Eu acho que faltou um impacto. Você pode achar que foi maravilhoso, mas eu acho que sempre deve ter aquele impacto de final. E esse episódio, ele é mais quis dar um desfecho, o que eu não vejo um problema. Então, de certa maneira, já está sendo justificado o porquê de não teve impacto. Então, eu acho que faltou impacto, mas era o que eu queria. Sobre o episódio, ele foi bom, então se alguém quiser considerá-lo fantástico, não vejo problema nenhum, mas na minha opinião ele não foi. Espero ter colocado, digamos que a minha opinião clara. Eu acho que não precisavam ter usado tanto Nozero de artifício, eles usaram até demais, mas eu gostei. Não acho necessário, mas gostei. Espero que você entenda. Pode parecer confuso, mas acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Então, eu acho que, como eu disse, o desfecho foi perfeito porque mostra o trabalho em equipe de Zora, Noire, Nozero, eles conseguem derrotar todos os elfos. Então, de certa forma, foi o desfecho da parte deles. E a partir do próximo episódio, a gente já sabe, será um outro de desenvolvimento, será um outro de desfecho, que a gente fala um pouquinho no final do vídeo e quando o próximo episódio ser lançado. Então, esse episódio, eles preferiram evitar o impacto para deixar, digamos que fosse um desfecho, o que eu acho muito bom. E agora, acredito que devemos falar mais um pouco sobre esse episódio, afinal, eu só disse o porquê eu achei que ele não foi fantástico. Mas agora vamos exaltar algumas cenas. Vale destacar mais uma vez a incrível magia de armadilha do nosso querido Zora, por conta de que essa magia mais uma vez mostra a surpresa dos elfos. É evidente que nenhum elfo praticamente sabe sobre a existência, digamos que, de magias de armadilha. Ou seja, digamos que todos eles subestimaram os humanos. Acredito que o único que deve saber realmente da existência desse tipo de armadilha talvez
talvez seja o próprio Paturi, por conta de que ele viveu todo esse tempo, então ele conhece a evolução da humanidade. Provavelmente, tirando ele, eu acredito que nenhum elfo saiba, fora o Raya, né, porque o Raifa foi revivido antes também. Então ainda há algumas exceções, mas em grande parte os elfos que foram revividos, eles não sabem praticamente da existência de nenhuma magia moderna. Eu não sei ainda se o Rihito sabe, eu desconheço, porque ele é o grande líder do Byakuya, e ele sempre foi, digamos que um Tensai, então pode ser que ele saiba, mas ainda acredito que talvez também não. Mas um fato é inegável, foi a magia de armadilha do Zora que surpreendeu muitas vezes os elfos e possibilitou a vitória rápida deles, por conta de que, utilizando-se desse suporte, tanto no Zero como no Era conseguiram utilizar-se também de ataques rápidos. Vale se destacar, nosso querido Zora já tem conhecimento, digamos que, de quão forte é um ataque da magia dos elfos, por conta de que ele já defendeu o ataque, digamos que do Raya e dos outros membros do Byakuya, então podemos dizer que assim ele já aprimorou a técnica dele. Então, ao meu ver, na minha opinião, o Zora foi aquela carta na manga que possibilitou uma grande vitória, digamos que para a Noara. Vamos destacar então o momento do despertar da Noara, digamos que o despertar da Ohime-sama, a armadura da dançarina. Foi muito legal, porque foi uma referência clara à mãe dela, como foi mostrado, a armadura de Mercúrio, só que na versão da Noara, a armadura de água. Então eu acredito que foi legal porque mostra o esforço, a dedicação e o talento. Por ser da realeza e ter um talento enorme, a Noara poderia adquirir, mas faltava, digamos que, controle. Ou seja, ela teve que se dedicar para controlar sua mana, e ela começou a conseguir adquirir, digamos que, essa experiência e conseguiu ir controlando aos poucos seus poderes. Então vemos que foi mostrado que foi uma evolução até ela chegar a esse momento. E digamos que com essa dedicação, digamos que com o valor, digamos que com a determinação de querer proteger sua família, independente se ela tinha laços profundos ou não, ela foi reconhecida pelo irmão dela e ela não queria deixar passar barato, ela não queria ser derrotada depois de ter recebido um elogio daqueles e saber que o irmão dela sempre a amou, que ele fala que os motivos do porquê ela foi enviada provavelmente aos Touros Negros é por conta de que talvez não houvesse missões perigosas e lá ele achava que talvez ela estaria segura e ele sempre quis protegê-la. Então por conta disso, por conta dele ter falado que ele reconhece que ela ficou forte e por ter sido mostrado que ela enfrentou várias missões diversas de perigo entre vida e morte, ela confiou nos seus companheiros, os companheiros sempre ajudaram ela, treinando, com talento, ela conseguiu adquirir o que se chama perfeição, no desejo de querer proteger, digamos que, sua família, seus irmãos, mesmo sem ter uma única memória boa, como a própria admite, ela não quer que eles sejam mortos, ela quer derrotar essa elfa e proteger, digamos que, o reino de Clover. Assim, ela adquire a Valkyrie Form, a sua nova magia poderosa, a transformação, o traje, digamos que, de Valkyrias. Acho que é assim que eu posso dizer. E acontece que foi um momento muito importante, porque já foi o que eu ressaltei no vídeo. Foi o momento de alguém que foi humilhada, foi o crescimento de alguém, foi alguém que se dedicou, treinou, teve, digamos, apoio, digamos que passou por diversas situações, ganhou experiência, ainda tem muito o que melhorar, mas digamos que chegou num momento que ela já pode mostrar que ela tem talento, que ela pode controlar sua mana. E assim ela mostra a Valkyrie Form e assim ela começa a luta, digamos que com a Erfa. E foi muito legal por conta do que? A gente viu que os irmãos delas ficaram perplexos. O irmão, o Nozero, ficou, digamos que boquiaberto. Ele via ela, ele via a mãe deles. Por conta de que, ao mesmo tempo que a Noara sorria, lembrava da mãe dele. E foi muito legal porque a Noara, por conta de que a Noara finalmente se sentiu alegre. A gente viu isso estampado no rosto dela e isso foi muito bonito e fofo de se ver. Sente como se finalmente ela estivesse saindo da jaula. Finalmente ela está achando magia divertido de se usar. Então foi uma parte muito bonita. Acredito que quem viu o episódio entende do que eu tô falando. Mas ter visto isso, acho que foi uma clara referência, nem sei se eu posso falar, foi idêntico a ter visto a mãe dela. Digamos que a mãe dela tinha expectativas altas desde quando ela estava no ventre, bebê. E acontece que o Nozero, digamos que sempre quis protegê-la, ele sempre quis ser um capitão tão poderoso quanto sua irmã. Então, digamos que foi muito importante para o Nozero ver, digamos, o crescimento de sua irmã, mas o crescimento a mais, porque a Valkyrie Form foi depois, digamos que a Noara que controlou a situação, ela que derrotou a Erfa, ela não necessitou da ajuda do seu irmão, então foi muito importante isso, por conta de que mostra que mesmo com o irmão, o capitão das Águias Prateadas, o líder da família derrotado estando ao chão, a esperança não acabou, porque a filha mais nova ainda estava de pé e estava mostrando sua determinação e sua magia e seu ótimo controle de mana. Então eu acho que foi muito legal, porque ainda mostra que a Noara ainda tem alguns pontos a melhorar, digamos que no controle de mana,
mas quando se trata dessa magia dela, ela foi perfeita. A gente nota, digamos que a Valkyrie Form é uma magia que, pelo que dá a entender, controla a mana ao redor. Então, nos movimentos que ela fazia, contra-atacava a Elfa, ela sempre conseguia, digamos que, de certa maneira, manipular ou destruir todas as armadilhas, ataques que eram enviados diretamente para ela. Isso pelo que eu entendi do episódio. Então, digamos que quando ela vai para o contra-ataque direto, ela se prepara, digamos que derrota aquele escudo de bússola, ela mostra que a magia dela consegue atravessar a mana inimiga. E foi uma parte muito interessante. Ali dentro era difícil de manipular a mana, eles não iriam conseguir controlar. Só que a Noire mostrou um ótimo controle de mana, ou seja, a Valkyrie Form tem, digamos que de certa maneira, uma manipulação de tudo ao seu redor. Podemos concluir que a curta distância a Noire consegue controlar a mana, mesmo em situações que são consideradas impossíveis. Então, assim vemos que ela brilhou, ela acabou com a Elfa e assim acaba a batalha. Digamos que a arena foi destruída, o feitiço foi desfeito, porque foi derrotado o inimigo deles. E foi um ótimo desfecho para a Noire, por conta de que depois aparecem os outros elfos. Só que nesse momento daí vemos que o Zora chega, daí ele faz o discurso dele, e daí digamos que o irmão dele se levanta, mostra o ótimo controle, quão sofisticada é a magia de Mercúrio, por conta de que ela consegue, digamos que, reparar ou dar para funções do corpo que já estavam danificadas, pelo menos é isso que dá para entender. E vemos que assim eles conseguem se levantar e ele vai utilizando-se de suporte como o Zora foi. E assim a Noire brilha, acaba com a maioria dos elfos sozinha, só que com o suporte de seus companheiros. E foi legal porque mostra que foi o trabalho em equipe deles. E foi muito engraçado porque o discurso do Zora fez o Nozero levantar. Função da realeza? Vocês não têm uma magia em abundância? Vocês não gostam de taxar na nossa cara isso? Agora vão ficar que nem dois fracotes? Ué, cadê vocês, realeza? Tô esperando vocês levantarem agora. E é verdade, porque o irmão da Noire, ele estava meio machucado, mas ele poderia se levantar. Mas ele ficou perplexo porque viu o quão incrível estava sua irmã. E já o Nozero, nesse tempo todo, ele estava tentando se recuperar. Pelo menos é isso que a gente entende. Então ele conseguiu se levantar. Então foi fantástico essa parte, ao meu ver. Então foi muito bom e acho que foi o discurso do Zora que fez com que ele se levantasse. E assim eles conseguem derrotar os elfos. E assim acaba o episódio porque foi um desfecho focado, digamos que num trabalho dela, utilizando-se da chuva de granizo de Mercúrio. Vemos que a Noire ainda utiliza-se da magia do mergulho, do rugido do dragão, mesmo estando na Valkyrie Form. Vemos que o Zora mostra o quão inteligente é as suas armadilhas que os elfos desconhecem. E assim eles acabam pegando todos os seus inimigos de surpresa e eles os derrotam. O episódio acaba nesse desfecho, digamos que desse mini arco focado na Noire, na vitória deles. Sem dúvidas, acredito que ressaltei praticamente tudo que eu queria falar sobre o episódio de número 108 com vocês, meus queridos corrais. Por conta do que Black Clover, ele arrasa em muitas questões. Só que, independente, eu quero deixar bem claro, entra como um dos melhores episódios de Black Clover esse. A transformação da Noire foi um dos melhores momentos da obra até então. Por conta do que eu acredito que Black Clover fez algo que Naruto não fez. Black Clover fez algo que My Hero Academia no momento ainda não fez. E isso se chama dar foco, desenvolvimento para uma personagem feminina. E por que eu citei esses dois animes? Porque eles são muito queridos, eles são considerados grandes shounens. E eu acho que é justo considerar Black Clover, porque Black Clover, muitas pessoas têm suas críticas. E aqui está uma coisa que Black Clover soube fazer melhor que Naruto e My Hero Academia. Quer colocar uma waifu, uma personagem que pode ser possivelmente o par romântico do protagonista, digamos que se desenvolvendo. Isso é algo que essas duas obras que eu falei, que eu coloquei, não tiveram ainda. Naruto, para todo caso, acabou e não teve desenvolvimento feminino da forma como Black Clover já apresentou nesse episódio. Podemos citar My Hero Academia, mal teve. My Hero Academia tá focando em personagens bem principais e a personagem feminina que também tem destaque não ganhou desenvolvimento e nem sei se vai ganhar, na minha opinião, sendo sincero. Então, Black Clover mostrou algo que considera ele como um dos grandes shounens. Eu considero ele um ótimo shounen, então acho justo porque ele apresentou algo que muitos animes considerados enormes, bem queridos, não apresentaram, que se chama desenvolvimento. Black Clover tem seus erros também, ele pode ser considerado falho em várias partes, mas ele arrasa em vários pontos e eu acho justo destacar, porque a Noire é uma personagem feminina de grande destaque para a obra, talvez seja a maior, ela é muito querida, tem vários fãs, é a waifu, digamos que suprema, principal da obra, é considerado o grande chip com o protagonista e ela ganhou desenvolvimento, ela ganhou atitude, ela mostrou algo que era necessário para os grandes animes shounens. E assim Black Clover coloca, não importa quantos episódios passaram, ela teve um destaque, ela teve o desenvolvimento e era isso que eu queria ver isso. E eu acho que Black Clover arrasou em ter colocado a personagem feminina e não só o protagonista e seu rival
terem, digamos que, um destaque, um crescimento, e Black Clover soube fazer isso. Para todo caso, o que eu posso dizer é que esse anime é maravilhoso porque esse arco vai focar em vários personagens tendo um crescimento, principalmente dos Todos Negros, mas com isso a gente vai falando quando for mostrado os demais. Mas acredito que até então já foi mostrado alguns personagens. Considerar o Asta, mas ele é membro dos Todos Negros e é protagonista. Podemos considerar o Uruk, porque ele teve crescimento, agora a Noara. Podemos dizer que na relação do Magma da Vanessa com o Uruk foi legal também o crescimento. Então eu diria que não vai desenvolver todos, mas grande parte vai. Então espere que esse arco vai ser muito importante para os Todos Negros como para a obra de Black Clover, porque eu acho que esse arco está mostrando o que é Black Clover, que ele pode ser considerado também um grande shounen. Então eu acho que eu precisava falar isso, era algo necessário, por conta de que Black Clover é bom e eu acho que as pessoas deveriam admitir isso. Mas então, acho que eu falei praticamente tudo que eu queria nesse vídeo sobre o episódio. Como eu disse, Noara incrível, fantástica, rainha da minha vida. A confissão do Nozero foi muito fofinha porque a gente viu que ele sempre ama a sua irmã, ele quer proteger ela. A forma como ele pede Sumanakata, que é um jeito meio ríspido, mais seco, digamos que mais indelicado, diferente, por exemplo, de Sumimasen, Gomenazai, foi legal porque condiz com a personalidade dele, de que não quer muito se desculpar, mas ainda assim ele fala porque ele admite seu erro, ele reconhece que a sua irmã ficou forte e ele não esperava isso, por conta de que os Todos Negros, eles, digamos que tiveram missões de vida e morte. Então acontece que o Nozero provavelmente nunca esperava que esse esquadrão iria crescer e que sua irmã que estava nele também iria crescer junto. Então acredito que foi muito necessário isso. Vale reconhecer que a trilha sonora utilizada no final do episódio, focado no Zora dando suporte, digamos que para os Shirva Kyodai, foi muito boa. E acho que eu falei tudo que eu queria basicamente desse episódio. Para todo caso, quero que você me diga o que você achou, dê like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal porque isso vai ajudar bastante. Vamos chegar logo em 500, conto com o apoio de vocês, meus queridos corrais. Então, praticamente, acredito que eu falei sobre o principal, que era a Noara. Eu abordei tudo que eu acho, primeiramente, sobre ela, sobre esse desenvolvimento que ela teve. Agora espero ver seus novos objetivos. Acredito que abordei do Nozero e do amor dele, digamos que pela Noara. E ainda falei um pouco do Zora, porque, sério, o Zora foi o cara. Afinal, ele é quem mais odeia a realeza, então somos todos Team Zora. Para todo caso, agora, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? No próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente teremos Figaro, por conta de que já foi mostrado que será, digamos que o confronto dele, a batalha deles. Finalmente veremos Figaro talvez salvando seu irmão Urangras. Obviamente não vai ser um episódio, eu acredito, eles devem fazer que nem foi da Noara, 2 ou no máximo 3 episódios. A gente conhece Black Clover, então pode ser muito alta a chance deles se enrolarem, pode ser que eles utilizem-se muito de flashback, pode ser talvez que tenha um pouquinho de filler, talvez no meio, mas eu acho que não é necessário, espero que seja uma adaptação rápida, porque a batalha dele com o irmão dele não foi muito longa, foi bem rápida também, então eu espero que seja no máximo 2 episódios, que nem foi o foco na Noara, e vai ser um ótimo desenvolvimento para o Figaro, porque ele está salvando seu irmão mais novo, acredito eu. Então devemos ver isso, aguardar, porque mais um membro dos Todos Negros será o foco do próximo episódio. Mas uma coisa eu garanto, sem dúvidas, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na